Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em mais um estudo de hoje. Hoje nós vamos continuar, então, com o nosso livro de estudo. Lembrando que o objetivo não é exatamente só fazer um estudo ou um vídeo para contar meramente a história do livro, tá? Eu já pressuponho, na verdade, que vocês tenham lido, né, o livro, que é um livro bem acessível, né? Já expliquei, talvez seja o livro um best-seller da Umbanda, com certeza, tá? E é para detalhar e comentar muita coisa desse livro que merece a gente parar. Ele não é exatamente um livro de estudo, é um romance, mas merece a gente parar para refletir e comentar. Por quê? Porque, por exemplo, nesse ponto que a gente parou, ele está dentro da cova, até no outro vídeo eu falei, né, das pessoas que ficam presas no corpo depois do desencarne, expliquei as situações, né? E aqui entram alguns pontos. Ele está dentro da cova, o espírito que puxa ele é um espírito de aparência horrorosa. Ele fala que é uma caveira descarnada, tá? E quando ele vê aquela caveira descarnada, ele fica assustado e aquela caveira descarnada olha para ele e fala assim, ha, 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 se dá risada e fala, se olha no espelho, olha você. E quando ele vê que ele estava exatamente na mesma situação. Ele era uma caveira descarnada, né? Não é uma caveira branquinha, limpinha, igual aquelas que a gente vê nas figuras, nas imagens que a gente compra por aí, que a gente vê. Não, 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 é uma caveira feia, tá? Inclusive, isso tem uma razão de ser que a gente vai ver mais para frente. E aí, quando ele tenta, né, o espírito vai falando com ele. E ele fala: ai, meu Deus, o que que eu fiz para merecer? Quando ele fala, meu Deus, o espírito já vai lá e começa a chicotear ele. Aí ele fala: não, aqui você não fala o nome de Deus. Por quê? Aí essa parte é muito importante. Ele fala: se Deus esqueceu a gente aqui, então a gente não aceita mais ele como Senhor. Deus não é nosso Senhor, Deus não reina aqui. Então eles renegam Deus, porque todos. Ele renegou Deus, ele já tinha pedido ajuda para o diabo, né? E aí o Espírito vai explicando para ele que, ó, agora, de agora em diante, o seu Senhor sou eu. Você me aceita, né? Que eu sou o seu Senhor. Aí ele fala: não, mas eu não estou vivo? Aí o cara fala: não, você morreu, seu estúpido. Você não percebeu ainda que é impossível viver sem carne ou sem vísceras? Como que vai ser respirar por todo esse tempo? Olha a sua volta. Aí ele olha, ele fala: ó, a gente está num cemitério, olha o seu túmulo. Aí ele vê no túmulo, Barão de Tal, nascido em 1716 e morto em 1764. Ele fala: ah, você é mais idiota do que eu imaginava. Você morreu há 4 anos e nós já estamos em 1768. E ele começou a pensar. Ele falou: sim, é isso mesmo, eu teria morrido asfixiado dentro daquela cova por tanto tempo, né? Aí ele falou: faz sentido, eu morri. Aí ele falou: nossa, então eu me transformei no esqueleto. Meu Deus. Aí ele fala: meu Deus, de novo. O espírito vai lá e chicoteia de novo. Não fale o nome de Deus. Então ele já aprende a ficar quieto e não falar de Deus. Que ali era um lugar que ele não podia falar mais de Deus, tá? E aí ele fala: mas por quê, né? Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô passando por essa situação? Aí ele fala: não pronunciamos o nome dele em hipótese nenhuma. Será que você não percebe que fomos abandonados? Alguém veio rezar no seu túmulo? Alguém acendeu uma vela em sua intenção? Aí ele fala: não, nunca vi ninguém aqui. Ele fala: onde estava a tua amada e os outros que herdaram essa fortuna que não lembraram de você? Aí ele pensa: ah, mas se eu estava morto. Ele fala: mas você quando vivo, você não mandou rezar uma missa para os seus pais? Ele falou: sim. Foram diversas as intenções de suas almas, ou seja, ele tinha mandado rezar missa para os pais falecidos. Aí ele pensa, ele fala: eu acho que eu fui abandonado mesmo. Ele falou: sim, a gente foi amaldiçoado, ninguém lembra de nós. Ele falou: se ela tiver, a mulher, né, se ela tivesse mandado orar uma missa em minha intenção, talvez algum anjo viesse me ajudar. E aí ele fala, aí o Caveira, o chefe, fala assim: você acha mesmo que isso ia ser possível? Que anjo que ia se dignar vir até aqui, essa imundície? Acaso você orou para isso? Ele falou: sim, eu orei muito para os anjos viessem me ajudar. Foi ouvido? Não.
Ele falou, cansei de rezar a Deus e não fui atendido. Cada vez que ele falou o nome de Deus, chicotada. Aí ele falou, não pronuncia o nome, né? Aí ele falou, mas então, se Deus não é o Senhor aqui, quem que é? Ele falou, eu sou o Senhor aqui. Você vai ser meu amo, sim. Você vai ser meu senhor, você vai ser meu escravo e você vai me obedecer. Ou então você volta para a cova. Aí, no final das contas, ele fala, não, porque eu fui um barão. Aí o outro fala assim, não, grande coisa, eu fui um príncipe na França. Você é um barão, eu fui um príncipe daí. A gente está aqui no mesmo buraco. Aí ele fica lá brigando com esse príncipe, que é o príncipe lá das trevas, e briga, o príncipe manda ele para a cova de novo, porque ele não queria se sujeitar. Quando ele é puxado da segunda vez, que aí ele desiste, fala, não, tá bom, eu vou ser seu escravo. Vem duas cobras cravadas nos braços dele. E quando aquele espírito tira ele da cova de novo, ele pergunta, ele fala, mas essas duas cobras que estão me olhando e estão te obedecendo, o que é isso? Aí ele explicou. Ele falou, não, essas cobras são espíritos transformados em cobras. Elas são subordinadas a mim, são minhas escravas. Ele falou, mas e as outras que estavam na minha cova? Ele falou, não, as outras covas, as duas primeiras que apareceram eram cobras do mundo carnal, aqui, da Terra. As outras que você está vendo são minhas cobras. Então, ele tinha uma falange de espíritos transformados em cobras, em serpentes, que atendiam a ele. Tá? E nisso tem muito na obra do Rubens Saraceni e em outras obras, até mesmo em obras espírita, kardecistas, em que se relatam espíritos transformados em animais, tá? Após a morte, e a gente vai ver o porquê disso e como isso acontece, mas não é pequena a quantidade disso. Então ele pergunta, fala das cobras, que essas cobras serviam a ele. E são, na verdade, espíritos humanos transformados em cobras. Ai, mas por que isso acontece? Tudo se permite. Você se permite escravizar e a culpa geralmente, lembra que eu falo da culpa? A culpa geralmente é o que permite, esses espíritos permitem continuar nesse estado, tá? Aí, mas vamos continuar. Ele tá lá dormindo, tá? O espírito leva ele e fala, agora você vai ficar aqui na porta dessa campa, que é um túmulo, que alguém vai vir te chamar. Eu vou entrar, ele entrou dentro do túmulo, ele falou, agora você fica aqui esperando que vai haver alguém aqui te chamar para descer, que a gente vai para tal da assembleia. E ele fica lá no túmulo. E aí um outro mistério, gente, o cemitério nunca é o cemitério que a gente vê. Vocês lembram que eles estão em Portugal, lembra que ele foi para Portugal, está lá no cemitério na Europa. Cada túmulo, ou muitos túmulos ali, na verdade, são portais dentro do mundo espiritual. Por quê? O mundo espiritual, em suas várias dimensões, não tem a mesma lógica dimensional que nós temos aqui. Então, um túmulo que ele entra é um outro mundo. É como se fosse um outro lugar, um outro mundo, que não é compatível com aquele espaço físico daquele túmulo. Vão imaginando e compreendendo isso para vocês terem noção dessa. Não tem relação com as dimensões. Quando a gente fala que a nossa tenda tem um espaço muito diferente do lado de lá, e alguns já percebem, ou um ou outro médium vidente já até viu, por quê? Nós temos um espaço físico ali de, sei lá, 200 metros, 180 metros. Mas aquilo já viram coisas assim gigantescas lá dentro. Por quê? Porque o espaço no plano astral, no plano espiritual, é diferente. Então, provavelmente a tenda tem um outro espaço muito maior do lado de lá, até para abrigar todo mundo que vem ali para agir, que não são só os espíritos que nós incorporamos. Nós temos uma quantidade gigantesca de espíritos, de mentores, de trabalhadores que vão socorrendo em várias frentes, que vão atuando em várias frentes dentro do nosso trabalho. Entende? Então, dito isso, ele fica lá no túmulo e vem um ser recolher ele e fala, ó, o príncipe mandou te buscar, barão, porque eles começam a chamar ele de barão. E o ser era horrível. E ele vai, acompanha esse ser, vai descendo uma escadaria dentro do túmulo e
com os ossos travados, ele não conseguia andar direito ainda, porque estava tudo travado, o osso dele. O perispírito dele tinha se transformado naquela forma, e ele ficou daquela forma. Quando ele desceu, viu uma outra porta, com 2 guardiões com trajes romanos, guardando aquelas portas, e abriu uma portinhola. E quem abriu a portinhola falou: ó, Barão, entrando aqui não tem volta. Se você entrar para a nossa assembleia, você fique sabendo que você não pode pronunciar nenhum nome lá de cima, que é os nomes. Minha Nossa Senhora, meu Deus, essas coisas eu não poderia mais falar. E você vai ter que aceitar aqui ser subordinado do príncipe das trevas. Aí ele pensa, fala, bom, ou é isso ou eu volto para minha cova. Então, fazer o quê? Não tinha muita escolha. Ele vai. Não queria voltar para a cova cheia de cobra e de rato. Então, assim, ele fica meio sem escolha, sem opção. Ele não queria voltar para a cova e não sabia como sair de lá sozinho. Quando ele entra nesse lugar, é uma assembleia, é um salão gigante, imenso, iluminado, escuro, mas iluminado com tochas, né? Todo sombrio, e no trono central tinha um ser horripilante, que ele nunca descreve com muitos detalhes, já para não chocar tanto, né? Que era o tal do maioral, que é o chefe das trevas ali. Eles chamam ele de maioral. Cuidado com os nomes, porque maioral é o nome que aquela legião de espíritos, daquela localidade, daquele lugar, dão para aquele chefe, que é o chefe daquela região ali das trevas. Então, lá ele é o maioral, né? Mas não quer dizer que, é o diabo? Não, gente, não é. Existe diabo? Não, não existe. Quer dizer, uma hora a gente vai tratar disso ainda, num vídeo separado. Mas é o chefe das trevas daquela localidade onde ele estava. Quando chega lá, ele não conseguia, ele pergunta, né? Começa a querer falar com esse príncipe e ele leva chicotada, apanha, 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 apanha. Por quê? Porque ele não era para falar sem permissão. Só fala com permissão, entende? E apanha, apanha. Ele aprendeu nesse momento a ficar calado. Ele falou, bom, quando eu entro num lugar estranho, eu fico calado, que é a melhor coisa que eu faço. E esse? Aí o príncipe pega ele e fala assim, ó, trouxe um presente para você, maioral. Aí esse maioral, que é o chefe lá deles, fala assim, o que eu vou fazer com esse inútil? Só chora e reclama que é injustiçado por estar aqui. Eu não quero nada com essa pessoa, não. Lembra que eu falo que para as trevas te desejarem, você precisa ser competente? Eu já falei isso várias vezes, mas é verdade. Ele estava tão minguado, tão lascado, que nem o cara falou, não quero isso daí não, serve para nada. Aí ele falou assim, então deixa eu vou leiloar ele, para ver se eu consigo uma coisa melhor do que isso. E ele é leiloado naquele salão, onde existiam vários chefes trevosos, vários chefes de falanges, que ele chama de guardiões, mas na verdade são chefes das trevas. São legionários ali, chefes de falanges trevosas, tá? E aí até que um aceita lá trocar ele por uma mulher, uma jovem, né? Aí o príncipe, quando vê a jovem, fala, eu quero essa, gostei dela, que era um espírito de uma mulher, uma jovem bonita. E troca. Então, ele é leiloado, ele vai para um outro senhor, que é um espírito com cabeça de serpente. Esse é o chefe, novo chefe dele, que comprou ele. E a chefe, ele até colocou lá, o príncipe agarrou a jovem e o que fez a ela, eu não vou dizer, porque fiquei chocado. Mas acabou, ele esgotou quase que momentaneamente com a energia dela que restava, tá? E um parêntese ali, por quê? Espíritos recém-desencarnados, muitos, ainda mantêm muita energia vital. E esses espíritos são realmente disputados nos planos trevosos. Tá? Quer pela sua energia, ou às vezes pela aparência mesmo. Alguns espíritos que morrem conseguem e conservam a aparência, às vezes, de beleza, de jovialidade, são disputados. Então, e ele foi trocado, né? E aí até ele pensa, ele fala, eu entrei lá para me livrar das cobras e estou com um chefe que tem cabeça de cobra. Aí ele fala, meu Deus do céu, ele dá-lhe chicotada, e ainda colocaram uma corrente no pescoço dele, porque ele era um escravo, né? Aí a assembleia acabou, todo mundo se retirou, e ele foi arrastado pelos seus novos donos
Ele fala, não sei quanto tempo demorou, mas quando eles chegaram no domínio, né, no lugar onde ele ia, era fétido e ele foi acorrentado a uma parede com argolas, foi aprisionado. Aí um dia, ele foi levado até o amo dele. Ele falou, vem cá, meu escravo, tem um trabalho para você. Alguém me pediu ajuda e pagou muito bem por isso. Você executará uma tarefa para mim. Caso falhe, as minhas cobras te atacarão. O que ele ia ter que fazer? Ele teria que induzir uma jovem a se entregar a um homem de aspecto asqueroso. Ou ele fazia o trabalho, ou as cobras atacavam. Aí ele procurou lá saber, receber instruções de como ele poderia desenvolver essa tarefa. E ele até conseguiu, foi fácil. Ele conseguiu entrar no subconsciente da jovem encarnada, tá? E foi agindo no subconsciente dela até que ela não teve mais força para resistir e se entregou ao homem de aparência asquerosa. Aí ele falou, ó, por diversos dias agi daquela forma até que ela se tornou dependente dele. Quando tinha o domínio sobre ela, ele foi levado de volta. Pausa aí. Esses espíritos, eles vão lá no lado trevoso, aprendendo técnicas de persuasão, de entrar no subconsciente, de atuar nas mais diversas especialidades. Então, eu tenho espíritos especializados em influenciar a sexualidade, despertar, acelerar, fazer uma pessoa realmente desejar a outra. Isso é possível? Sim, isso é possível. Ai, meu Gente, a Umbanda não é para quem tem medo. Vão lembrar disso? Não se apavorem, tenham prudência né, no que a gente vai falar aqui. Porque, assim, existem espíritos que fazem tudo isso. Quando a gente fala orai e vigiai, mantenha a cabeça firme, firma a cabeça. Por quê? Porque existem espíritos que vêm fazer isso. E se a gente não estiver atento a essas influências, a gente se deixa levar sim. Não acha? Eu nunca acho que eu estou acima de nada, não. E vocês também não acham, gente. Ninguém tá lá no topo, lá no superstar, lá em cima das estrelas, que não vai receber influência. Não, é por isso que a gente precisa, mais do que tudo, de acender vela, de fazer firmeza, que são as nossas obrigações, a gente precisa manter uma vigia nos pensamentos. Eu ensino muito, já, meus afilhados, eu passo por um processo um pouco mais íntimo, e explico para eles, ó, observa os seus pensamentos. Está tendo pensamento repetitivo, direcionado para uma coisa ou para uma pessoa, negativo? Isso não é seu. Você dá, observa, para e tenta ir afastando. Você vai se distraindo com outra coisa, você faz oração, muda a vibração, você percebe que não é seu, você já... Não, vou me afastar dessa vibração, porque isso são tentativas, e tento o tempo inteiro, tá? Ah, por quê? Porque sim, gente, é assim. É da vida. Nós não estamos agora sofrendo um ataque, é da vida. As trevas sempre querem tentar, sabe, por um objetivo, por um trabalho, enfim. A vida não pode girar em torno disso. Gire sempre em torno da sua, zele pela sua moral, zele pelo seu equilíbrio, que isso vai acontecer naturalmente. Ficar mais protegido dessas influências. Mas, enfim, tem essas pessoas que são contratadas. Você viu? Ele falou que ele recebeu, ele foi pago para fazer isso. Ele recebeu, e esse espírito, que era um espírito bem, sabe assim, bem, acabou de desencarnar, estava tudo lascado. Ele não era um espírito graduado nas trevas. Ele era iniciante, e mesmo assim ele conseguiu aprender as técnicas e ir lá influenciar essa jovem, tá? Aí o chefe ficou lá, ficou feliz, né? Muito bem, Barão, né? Trabalhou bem. Então, hoje nós vamos receber uma oferenda e você vai poder participar. Oferenda? Como assim oferenda? Nós somos bandista que faz oferenda? Não! Nós já vamos explicar que tipo de oferenda é essa. Não é oferenda de orixá. Isso aqui é uma outra oferenda, tá? Aí ele foi acorrentado até o lugar e olha o que ele descreve. Viu uma bruxa velha fazer uns riscos no chão, chamar o meu chefe e dar-lhes uns presentes. Ele colheu no astral a sua parte e o resto os outros pegaram para si. Eu fiquei de fora, pois temi incomodar os outros.
Vamos, Barão, não tema, ninguém vai molestá-lo aqui na minha presença. Eu consegui pegar um pouco para mim, sem que ninguém ligasse, né, por eu entrar ali no meio, e ele se serviu. Então, o que acontece? Existem muitos. Às vezes a pessoa é mago, às vezes se diz religioso, mas usa o seu conhecimento para chamar, para pactuar com o espírito trevoso para prejudicar alguém. Ou quando você acha que faz o serviço de amarração, funciona como? Exatamente. Aí funciona? Claro que funciona. Ah, ai, meu Deus, sim, gente. Mas você tem que ter toda uma logística. Eu já falei sobre, eu já dei a gente já tratou em outros vídeos explicitamente sobre esses tipos de trabalho, como funciona, toda a logística. Quem não viu, veja que tem lá no canal, tá? Mas ele foi lá, o que que eu quero explicar? Primeiro, as oferendas que são deixadas ali, esses presentes, seja comida, seja sangue, seja bebida, seja lá o que for, ele não descreve, mas geralmente são coisas desse tipo, dinheiro, né? É deixado lá nesse local, então a bruxa, a feiticeira, não vou falar bruxa, mas a feiticeira foi lá, né? Fez o risco, possivelmente um ponto, que ela utilizava para chamar aquele espírito trevoso, que ela sabia quem era. Quem está chamando sabe quem é. Sabe que não é para o bem. Sabe que é para o mal. Pediu para prejudicar, para fazer a jovem se apaixonar ou se entregar para o cara que era asqueroso. E conseguiu, tá? E todo objeto deixado, todo objeto na Terra, na verdade, ele tem um chamado duplo etéreo. O que é um duplo etéreo? Existe, gente, objeto não tem espírito, tá? Pelo amor de Deus, você não vai arrancar a alma do objeto. Nós temos alma. Mas o objeto, todo objeto, ele tem uma cópia astral. Tudo que existe. E o espírito, alguns espíritos, isso precisa aprender a fazer, tá? Então lá eles aprendem a retirar a cópia astral, uma só, não pode retirar um monte, tá? Então se eu deixo uma oferenda, por exemplo, de bebida, esses espíritos podem ir lá e pegar essa cópia, que é o duplo etéreo, eles pegam essa cópia da bebida e se servem da bebida. Vocês estão entendendo? Eles se servem do dinheiro. Ai, usa dinheiro. Usa, vocês vão ver. Então, pega bebida, pega comida, pega os objetos, os presentes deixados como pagamento por aquele trabalho. Entende? Então, isso é uma coisa totalmente diferente do que a gente faz enquanto oferenda dentro do terreiro. Que aqui, quando você lê isso no livro, você fala, nossa, mas então, quando a gente faz uma oferenda, a gente está pagando os guias, os orixás? Não, não, não. O que a gente faz dentro do terreiro, normalmente, é a gente deixa aqueles objetos para que nossos guias, tá, venham, se utilizem daqueles elementos para manipular aquilo e conseguir devolver para a gente em forma da energia que a gente precisa. Então, quando a gente faz uma oferenda, como a última que foi feita, para Nanã e Obaluaê, então aquelas ervas, aquelas frutas, aquelas flores, os guias falangeiros de Nanã, de Obaluaê, vêm, retiram aquela energia daquelas plantas, a energia vital, esse duplo etéreo, para manipular e espalhar por toda a casa. O vô com certeza sabe o que estava sendo feito ali, que era para ser feito o quê? Eles pegam, aquilo era firmeza para a casa e para os médios. Então, aquilo é distribuído da forma que a gente precisa ali. Entende? Então, isso aqui não tem nada a ver com essa oferenda aqui. O nome é oferenda, mas é o nome que o autor utilizou naquela situação, tá? Então, continuando. Como o barão, o chefe lá do barão, cabeça lá de serpente, ficou feliz, ele falou, eu tenho um trabalho especial para você, né? Tava com a corrente no pescoço ainda. Tem uma jovem tola que quer entrar para uma ordem religiosa e o pai dela quer casar ela com um homem rico. Então, eu quero que você faça ela sentir tanto desejo que ela acabe desistindo da ideia de se casar, de ser freira, né, de entrar para um convento e se casar com um homem. Se você conseguir isso, eu vou tirar a corrente do seu pescoço. E aí ele foi, né, lógico.
trabalhou com afinco e em poucas semanas ela conseguiu aceitar o casamento. Aí recebeu novo presente, novas oferendas, novos objetos e foi libertado do grilhão. E o chefe dele começou a ficar feliz. Ele falou: Nossa, Barão, você é o melhor no assunto, vou promover você, né? Porque você me serve. E assim o tempo foi passando e ele foi subindo na hierarquia infernal daquela falange em que ele estava, até que um dia o maioral requisitou ele. O que era o maioral? Era o chefe de todos daqueles, daqueles chefes de falange, era o chefe de todos, que era esse que eles chamavam de maioral. E ele fez um ótimo serviço para esse maioral. E o maioral deu presentes para ele, deu um medalhão para ele carregar no peito, foi fazendo um outro trabalho, ele ganhou uma capa preta, um manto para cobrir o esqueleto. Então, assim, botas, espadas, punhais, moedas e até moças para serem suas escravas. Então, ele foi subindo, se enchendo de posses e de poder nas trevas, tá? E ele foi ganhando prestígio. Por quê? Porque ele foi ganhando conhecimento, tendo os escravos dele, ele já não era mais um ralezinho, ele já foi subindo na hierarquia. Até que um dia o príncipe, que era o antigo chefe dele, aquele que tirou ele da cova, veio pedir ajuda. E ele ajudou, serviu ele nos propósitos dele. Gente, esses propósitos são sempre, é assim, é para destruir um, é para matar o outro, sabe assim, são propósitos trevosos, tá? E aí ele conseguiu, ajudou o príncipe no que ele queria e falou, ó, aí o príncipe falou para ele, agora o que você quer em troca? Te dou qualquer coisa. Ele falou, olha, eu quero a jovem que foi trocada por mim, no dia que eu fui leiloado. Aí ele falou, ixi, mas aquela lá já não é mais daquele jeito não, ela tá só pó da gaita. Ela não é mais bonita daquele jeito não, que já esgotei ela, a energia dela toda, já esgotei, imagina, as torturas físicas, então a pessoa já estava... Ele falou, não, mas mesmo assim eu quero ela. Aí o príncipe, num piscar de olhos, trouxe aquela mulher que foi trocada por ele no dia lá da Assembleia. E ele falou, nossa, como que você consegue fazer isso, príncipe? Aí ele falou, você ainda não sabe, né, como ter esses poderes, né, Barão? Ele falou, eu vou te ensinar como fazer isso, né, assim que tiver outro serviço para você. Então, ele vai aprendendo, ele vai, como que faz isso? Como que faz isso? Você vai perguntando e vai aprendendo essas técnicas, porque não é todo espírito que consegue fazer tudo. Nem no bem, nem no mal, tá, gente? Essas coisas vão ter sendo aprendidas, praticadas do lado de lá, né? Aí ele pegou a jovem e ele tratou ela bem, deixou ela descansar, aos poucos ela foi se recompondo, se refazendo, né? E ele foi aprendendo com o príncipe. Ele falou: aprendi tudo com o príncipe. E era mestre em tudo. Em pouco tempo eu conhecia tanto quanto ele. E aí o que que aconteceu? Ele, de tanto aprendendo, ele foi ficando tão poderoso quanto qualquer outro chefe das trevas que estava ali, tá? E aí ele conseguiu a sua liberdade. E ele foi admitido na Assembleia dos Maiorais. Ou seja, ele estava de igual para igual com todos os chefes das trevas. E aí ele era aceito, tinha a falange dele, só de moças, né? Uma mais bela que a outra, e ele tratava as moças muito bem. Olha agora a diferença. Ele virou um chefe com poder, com conhecimento, com tudo. Elas não sabiam, mas ele tentava ajudar as moças para compensar as mulheres que ele tinha arruinado enquanto vivo. Então, ele tinha vamos dizer, esse peso na consciência, sabia a quantidade de mulher que ele tinha se relacionado antes de casar, né, tirado a virgindade, desonrado na época, né, muitas mulheres. Então, ele fazia para quê? Para compensar todas as mulheres que ele tinha desencaminhado em vida. Isso ele fazia naturalmente, era uma coisa que ele sentia necessidade de fazer. Ele se instalou no subterrâneo de um velho castelo. Ele estava lá na Europa, lembra? Né? E a falange dele só crescia. Pausa. Ele estava num castelo? Mas como assim? Sim, gente. Ele escolhe um lugar
como eu disse, a dimensão não é a mesma, mas a localidade está ali. Então, ele pegou um castelo na Europa, um castelo em Portugal, possivelmente, e se instalou no subterrâneo desse castelo. E lá abre um espaço todo novo no plano astral, onde ele desenvolveu a sua falange, que, pelo que o autor descreve, era muito grande. E aí ele descreve, inclusive, que ele usufruía de todos os prazeres das trevas, inclusive todo sexo, comidas e etc. Tá? Ah, tem sexo lá? Tem, claro que tem, gente. Também vamos tratar disso mais adiante, tá? Mas, além de tudo isso, ele doutrinava todas elas. Ele conversava, ele explicava. Então, ele era um chefe das trevas, mas ele era um chefe das trevas talvez não usual. Ele tinha um método diferente, né? Nas conversas que ele tinha com as suas escravas, ele mostrava o porquê que elas eram escravas das trevas. Não maltratava nenhuma delas e, no fundo, ele tinha até pena. Então, todos eles estavam ali por não ter tido uma boa escola, uma boa orientação. Então, ele orientava elas dali para frente. Ele ensinava, e por ele ensinar todas as suas escravas, ele era chamado de professor. Então, ele era o professor meia-noite, professor da meia-noite. E agora, um guardião da meia-noite. Cuidado. Então, o autor, na história, ele usa o termo guardião, mas lembrando, ele não é um Exu de lei ainda. Então, tem toda uma terminologia muito complicada, Exu de lei, Exu pagão, quiumba, não sei o quê. Tem dezenas, assim, cada um adota uma terminologia, mas independente disso, se vocês entenderem o que é o que, o nome talvez não seja mais importante, tá? Então, só para vocês entenderem, o Exu de lei é o Exu batizado, coroado, autorizado a agir em nome daquela falange e investido de todos os poderes e responsabilidades que aquela falange de Exu traz. Sim, cada uma tem o seu poder e a sua responsabilidade, atribuição, etc. E agem para a lei divina, estritamente para a lei divina, mesmo que em linhas tortas. Geralmente em linhas bem tortas, que às vezes a gente nem compreende direito, mas é sempre para a lei divina, tá? Mas tem uma categoria de espírito que não está autorizada, não está coroada, mas são espíritos como ele, que tem poder, tem conhecimento no mundo astral, ainda lá dentro das trevas. Aí os outros Exus estão nas trevas? Estão lá nas trevas. Mas eles atuam para a lei lá naquela esfera. Entende? Esses aqui, eles estão nas trevas agindo para as trevas. Ele age quando é pago, né, gente? Ele pode ter muita boa intenção, tratar bem as escravas, mas ele é o espírito que escraviza mulheres e faz coisa para o mal, faz coisas ruins mediante paga, né? Mas com essas atenuantes que a gente está vendo, ele tem todos esses ensinamentos, então ele é um espírito. E aí você tem aqueles espíritos que são, né? Que esses seriam os Exus pagão, alguns chamam de Exu pagão, ou, né, Exu que não é de lei. Então, eles são guardiões também, mas não são guardiões da lei divina, tá? Aí, sendo professor da meia-noite, um falangeiro da meia-noite dele, né? Ele era chamado dessa forma por quê? Porque na meia-noite era a hora que eles eram invocados pelos magos negativos, tá? Ou bruxas, para realizar os seus serviços imundos. Então, ele é conhecido como guardião da meia-noite, o Exu da meia-noite, justamente porque meia-noite é um horário comum em que esses bruxos, esses magos negativos, chamam, invocam essas entidades para fazer trabalho ruim. Entende? Ele mesmo explica. Então, eu uso esse espírito trevoso, falava, eu olhava esses bruxos e feiticeiros com nojo, porque eles eram pior que nós, que servimos as trevas. Entendendo o paradoxo? As minhas moças só realizavam tarefas limpas. Como eu tinha muitas, eu podia tirar pedidos, né? Às vezes, e ele falava assim, às vezes eu até tirava alguma coisa.
vinha, por exemplo, do trabalho para ele tirar, ó, você tira tal coisa de alguém. Mas ele falou que ele devolvia em dobro depois. Então ele atendia os dois. Ele atendia quem contratou e atendia a pessoa também. Porque malandro, né? Espertalhão. Então ele até conta aqui, né? A pessoa contratava ele, ó, você vai lá e tira 10 daquele fulano. Aí ele ia lá e tirava. Aí daqui a pouco ele devolvia 20 para a pessoa. Então ele trabalhava de uma forma assim, sabe assim, prejudica, mas não prejudica tanto. E o que é esse trabalho limpo que ele fala? Ele não colocava, não fazia nada que prejudicasse seriamente alguém. Então, ele armava as escravas com tudo do bom e do melhor, mas para fazer serviço que não fosse prejudicar seriamente, não é para matar, não é para adoecer as pessoas, tá? E aquela moça, aquela que foi trocada, ele elegeu como a sua princesa, que é quem ficava sempre do lado dele, né? Ele começou a capturar escravos nas covas, também muito comum. O espírito que está lá, fraco, dentro da cova, igual ele estava, arrependido, revoltado, é alvo fácil. Por isso, gente, que a cova é um lugar que deve ser protegido. Deve ser protegido, deve ser respeitado. Não importa se é o padre, se é um pastor, se é um sacerdote, faz a oração para aquele que desencarnou, para proteger, né, aquele lugar, para que a sua alma possa ser encaminhada da melhor forma, realmente. E ele ia lá e capturava esses espíritos, e em alguns anos a falange dele era enorme. Ele já era um dos mais respeitados guardiões da meia-noite. Existem outros também. Todos os entes das trevas me temiam, ele dizendo, pois eu era muito sério e não tolerava ofensas. Quem tocasse em minha falange era aniquilado e escravizado. Na assembleia, o príncipe, que é aquele primeiro lá que capturou ele, me respeitava. Só o maioral era superior a mim, mas também não abusava da minha reputação. Era temido e isso que importava. No astral negro, eu era um dos grandes do ponto da meia-noite. Eu era o professor da meia-noite, ponto final. Então, ele já estava por volta do ano de 1850. Lembra que ele morreu, ele estava lá quando ele saiu da cova, era 1768. Quase 100 anos depois, 1850, ele foi informado pela sua princesa que quem ele procurava estava no Brasil, a sua esposa na carne. Ele achou, localizou o espírito da mulher dele enquanto ele era vivo, daquela da história que aconteceu tudo aquilo, mas quando ele viu o lugar que ela estava, era um lugar que ele não podia entrar, que era onde? Numa igreja. Exu não entra na igreja? Não, gente, não entra. Exu de lei entra para proteger, para agir para a lei divina, porque a igreja é como um templo religioso, todos são. E tem as suas proteções, tem as suas permissões para entrar, para sair. Ele era um chefe das trevas, ele não podia entrar dentro de uma igreja, porque lá possivelmente ele ia encontrar uma barreira de guardiões daquele templo religioso. Aí o que ele fez? Ele não podia entrar na igreja, veio para o Brasil. Aí a princesa dele falou assim: Barão, eu sou muito grata a você, eu vou dar um jeito de conseguir você, com que você fale com ela. Aí o que a princesa fez? Pegou um recém-desencarnado, que era assim, estava lascado, mas não estava muito. Então, assim, não era bonzinho, mas não era tão lascado a ponto de não poder entrar na igreja, era um senhor. E fala para esse senhor, falou, ó, minha senhora, o meu mestre, que é o barão, ele quer falar com aquela madre que está lá dentro da igreja. Entra lá e dá o recado. Aí esse espírito foi, né? Entrou na igreja e disse, né, que ela era uma madre. O espírito dela se plasmou, possivelmente porque ela era uma madre antes de morrer, dentro do convento, depois que ele morreu, né? E falou: Olha, madre, vim aqui porque tem uma princesa lá fora que quer falar com você. Ela sai, olha aquele ser, era uma princesa das trevas, né, gente? Ele não descreve com detalhes, mas ela fica meio assim perturbada. Ela fala: O que você quer? Ela falou: Ó, meu barão, que é o meu chefe, quer falar com você. Ela falou: Barão? Que barão? É, o barão que era seu marido na carne.
Aí ela fala, ah, sim, me lembro dele, mas eu não quero falar com ele. Se ele quiser, ele vem falar comigo aqui. Ela fala, ah, mas ele não pode entrar aqui. Isso é problema seu e dele. Eu não quero falar com ele, pronto, acabou. Achei que ele, depois que morresse, tivesse melhorado um pouco. Mas ele, se ele está nas trevas, ele está pagando pelo que ele fez. E vira as costas e não quer saber. Aí falou, então tá bom, né? Ficou furioso, ficou fulo, mas fazer o quê, né? Por enquanto teve que esquecer. Aí até a princesa fala, ah, ela não é mais bonita, né? Como você lembra. Ela falou assim, não quero beleza. Eu quero esclarecer algumas coisas do passado, né? Aí, olha aqui, ele pergunta assim para a princesa, ele fala, princesa, você viu alguma auréola sobre a cabeça dela? Ele fala, não, mas o que isso tem a ver? Aí ele fala assim para ela, somente aqueles que têm uma auréola sobre a cabeça não sofrem por ligações com o plano terrestre. Pausa aí, gente. Vocês já viram a quantidade de imagem de santo que tem a auréola luminosa sobre a cabeça? Aquilo é uma alegoria? Não. Aquilo é um sinal. Ah, então a igreja. Não, gente. Nós temos médios dentro da igreja católica. Nós temos intuição dentro da igreja católica. Então, quem pintou aquelas imagens, o que começou a pintar as imagens com as auréolas dos santos, que possivelmente, não vou dizer o fundamento, mas que tem o fundamento da pureza, isso não é um fundamento da terra, não foi a Igreja Católica que criou. Isso é um fundamento lá do astral. Mas não é só católica, para todos, então todo espírito que não sofre mais pelas relações carnais do plano terrestre tem essa auréola. São espíritos livres das relações terrestres. Livre quer dizer o quê? Eu não estou preso à família, eu não estou preso à culpa, eu não estou preso eu apego com filho, entendeu? Com encarnações que teve. Então, a pessoa, aquele espírito já está liberto dessa relação carnal. Não que eu não encarne mais, pode reencarnar, não tem problema. Mas não tem essa necessidade kármica de ir lá resgatar, resolver, entende? Então isso é muito legal, porque parece um símbolo que a gente vê tão inocente, o santo tem a auréola, mas ele também menciona, se você vê, aí o que ele fala ainda? Princesa, se você vê um espírito desse com a auréola na cabeça, você toma cuidado, porque eles podem, levantando a mão direita, podem fulminar você umas 1000 vezes com a luz mais quente que o fogo. Aí ela fala assim, nossa, mas como? Ele fala, eles são missionários do terceiro plano, não os desafiem. Aí a princesa fala, e se eles pedirem alguma coisa? Aí eles não pedem, eles ordenam. Faça o que eles ordenam e caia fora, né? E aí ele instrui, dá essa instrução, inclusive, para ela. Então, lá nas trevas, eles sabem onde eles podem, até onde eles podem ir. E eles sabem que certas categorias de espíritos têm capacidade para fazer isso, quando permitido. Inclusive de aprisionar, de encaminhar. É que assim, a gente fala muito delicado, gente, mas pode fulminar, assim. O espírito da luz pode fulminar um outro. Vamos ver. Vocês vão ver. Abram a cabeça, né? E ele vai falando que com a recusa da esposa, ele foi ficando cada vez pior, mais tenebroso, né? Mais envolvido ali com as trevas. Mas agindo sempre daquela mesma forma. E ele foi se aproximando dos outros guardiões das trevas. Ele se envolveu com todos os tipos de rituais negativos. Agia com todas as falanges do astral inferior. Ele atendeu o pedido, olha só, ele, espírito dizendo que atendia pedido daqui da terra, de mestre chinês, de monge tibetano, de guru indiano, de islâmicos, de rabinos iniciados em magia, de magos orientais, padres adeptos a rituais negros, feiticeiros africanos, chefes de Estado, rei, príncipe, mestres da maçonaria e todos aqueles que invocavam. Ou seja, na carne ninguém é santo. E esses títulos todos de monge tibetano, de mestre, de isso, de aquilo, escondem pessoas que evocam espíritos trevosos para prejudicar. A gente sabe disso, que isso acontece, né? A carne esconde muitas vezes o caráter e a índole das pessoas, né? E
Só que pensa nesse espírito, ele tinha tanta sabedoria que mesmo assim, mesmo tendo acesso, e aí ele teve acesso a todos os livros negativos das trevas, e conheceu todos os mistérios das trevas. Sim, porque para ser mal é preciso estudar, assim como para ser bom. Então, ele teve que estudar para descobrir como trabalhar, como acessar todos esses mistérios. E ele fala, mesmo eu, senhor da meia-noite, assustava-me com o que lia. Ele falava, aquilo contrariava tudo que eu havia aprendido na carne e em espírito. Eu descobri que eu, um guardião todo-poderoso, não passava de um instrumento da lei maior. Olha que consciência que esse espírito, mesmo tendo toda essa hierarquia nas trevas, ele tinha absoluta consciência de que ele era um instrumento de Deus. Entende? Íntimo, formação dele. Então ele estava ali por um estado de revolta, lembra de tudo que a gente leu, mas ele tinha consciência de que ele ali era um instrumento de Deus. Então nunca, ele pode ter se revoltado que Deus não tirou ele da cova, toda aquela situação, mas ele sabia que ele era um instrumento, tá? Quando ele foi se iniciar na Assembleia dos Guardiões, ele não tinha noção do que aquilo significava. E ele foi porque ele não teve alternativa. Ou se iniciava, ou continuava na cova, ou virava escravo, né, do outro cabeça de cobra lá. Ele falou, então, antes senhor do que escravos. Nas trevas só há dois modos de vida. Ou você serve, ou você é servido. Então, melhor ser senhor do que ser escravo. Essa foi a conta que ele fez, tá? E aí, ele vai explicar, mas eu acho que vai ter que ser para a semana que vem, ele vai explicar do umbral e do purgatório, né? Que a gente até comentou, né? Ah, é o estado de espírito. Eu falei, oh, não é bem assim. A gente vai falar bastante sobre o umbral, sobre o purgatório, seja lá qual for a denominação que se dê para essa região. Aqui, o autor chama essa região de meio. E em outros livros do Rubens Saraceni, ele chama essa região, que os espíritas chamam de umbral, os católicos chamam de purgatório. Aqui, esses espíritos se referem ao meio. O que é o meio? Essa região onde não impera lei nenhuma, nem as trevas e nem a luz dominam, tá? Mas nós vamos ver na semana que vem. Tem uma mãozinha levantada ali, se quiser fazer a pergunta, eu não vou interromper, mas pode escrever a pergunta que eu respondo, tá? Se tiver aí a pergunta. É que levantou a mão e eu não sei o que estava perguntando. Ou melhor, gente, deixa a pergunta, quem puder colocar as perguntas no canal também, é até bom, porque daí eu respondo lá e todo mundo vê, ok? Vamos ter que dar uma pausa por causa do tempo mesmo. Fiquem com a cabeça fervendo aí, mas eu prometo que vai ser tudo explicado no decorrer do livro. Eu sei que hoje pode ficar um pouco, ai meu Deus do céu, mas eu prometo que o livro tem um bom final, as coisas vão se explicando. Uma boa noite a todos, que fiquem todos com Deus, fiquem todos procurem ler e se esclarecer, e muito mais que isso. Com esse livro, gente, vocês vão aprender a não julgar as aparências e nem julgar as situações, olhar sempre de perto, porque as coisas, o buraco às vezes é mais embaixo, né? Então a gente sempre vai buscando aí o fio da meada, tá bom? Então, uma boa noite a todos.